Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma mini conf do IJuSPLab, Laboratório de Inovação da Justiça Federal de São Paulo. Hoje nós temos conosco o Rafael Malowski Belda, que é analista judiciário lá no Tribunal Regional Federal Terceira Região, lotado na Secretaria de TI, trabalhando no núcleo de banco de dados, 18 anos de experiência em desenvolvimento de software, sendo a maior parte desses em projetos relacionados à gestão de dados. Antes da atuação no TRF3, trabalhou em empresas da iniciativa privada de diversos segmentos, como farmacêutico, o bancário e a produção de semicondutores. E hoje ele vai trazer para a gente um tema de importância que todo mundo está muito fascinado, né? Que é essa parte da ciência de dados. Rafael, contigo. Legal, vou compartilhar minha tela. Acredito que todos consigam ver, né? A câmera habilitada também, então vamos lá. Está sem áudio, Rafael. Desculpa, falei um pouquinho aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer a presença e a oportunidade de compartilhar essa próxima 1 hora aqui, falando de um tema bastante técnico, né? Eu sei que não muitas vezes não chama atenção, né? A gente não está falando de nada relacionado a OpenAI ou assuntos mais da moda, vamos dizer assim, né? Mas é um assunto bastante importante para o tribunal e não só para o tribunal, acho que acredito que para toda a organização, né? Se a gente quiser, a gente vai falar basicamente de análise de dados aqui, né? Um aspecto um pouco mais sobre arquitetura, mas se a gente quiser usar palavras um pouco mais da moda, a gente também vai falar de data analytics, data engineering, data architecture, todas as variações de data, né? Data journey, por aí vai. O Rogério já me apresentou, então hoje atualmente eu atuo na Secretaria de Tecnologia da Informação, mais especificamente no núcleo de banco de dados, né? Tenho alguma experiência em desenvolvimento de software, sendo a maior parte deles em projetos relacionados à gestão de dados, né? E hoje, antigamente a gente falava que era tudo BI, né? Hoje o BI é uma parte de todo esse universo de gestão de dados. Passei por muitas experiências na iniciativa privada, sendo a maior parte delas um grande produtor de semicondutor. Eu sou egresso do concurso de 2019 e desde então eu atuo no tribunal em um projeto chamado Reestruturação do Datamart Processual, né? Então acho que ao longo da apresentação vai ficar um pouco mais claro o que é esse projeto, quais os benefícios e também a parte um pouco mais prática, né? Eu acho que o final vai ser mais bacana em termos de compartilhar na prática o que isso significa. Mas é importante a gente fazer um alinhamento conceitual antes de chegarmos lá, né? Eu criei um material visual, eu vou até habilitar num segundo monitor aqui para a gente, fiquem à vontade para tirar dúvidas se vocês tiverem ou fazerem interjeições, tá? Então vamos lá. Começo com com essa brincadeira, I like big data and maybe three people, mas a gente está na moda, né, também falar big data, embora seja um termo que já está ficando um pouquinho fora de moda, né, mas ainda está na moda falar sobre big data. Mas big data
parece moderno, né? Mas na verdade Big Data na prática é um problema, né? Ele é um sinônimo de problema. Quando você está lidando com a criação de relatórios em Excel, né? Ou Power BI, em que o seu volume é baixo, não tem problema, tudo funciona, né? Agora, quando o volume aumenta e dentro do tribunal a gente tem um volume muito grande de informações, né, vindas dos sistemas processuais, aí é onde começam os problemas, né? Então, aí acaba recurso computacional, acaba disco, acaba memória, né? E depois de dias que você está processando, trabalhando naquele relatório que alguém pediu, aí você descobre que a informação ainda não está correta, né? Então, dentro desse contexto, de grande volume de dados, é, um desafio não funcional, vamos dizer assim, a gente vai falar sobre o projeto da reestruturação do Datamart processual, como eu disse anteriormente. E também qual a importância, né, e os benefícios para a terceira região. A gente não vai falar de conceitos, né, os 4 Vs do Big Data ou os estágios do dado, porque não vai agregar muito. Eu acho que o mais importante é explicar como que a gente está lidando com bilhões de linhas na prática na terceira região, né? E vamos falar, como a gente tem 1 hora, né? Não daria, obviamente, para a gente se aprofundar muito no tema, mas também falar um pouco sobre as técnicas que a gente está usando na arquitetura, no design dos dados, que pode beneficiar bastante, principalmente quem cria relatórios, né? Seja no Excel, seja no Power BI. Eu acho que isso a gente pode começar o tema e aí quem tiver alguma necessidade a gente pode trabalhar depois offline. Eu deixo meus contatos e a gente trabalha junto nisso. Então, em relação à situação atual, né? Eu criei aqui essas tirinhas. A ideia é simbolizar uma situação muito comum, né, que acontece, especialmente para o pessoal que precisa criar os relatórios. Eu entendo que nem todo mundo nessa reunião, nessa mini-conf, tenha essa atribuição, né? Talvez esteja mais no, com outras responsabilidades, como a requisitar relatórios, né? Mas eu acho que vai ilustrar para todo mundo os desafios enfrentados e por que esse projeto ele é importante para resolver os problemas, né, que a gente tem atualmente. Então aqui nesse primeiro quadrinho a gente tem um time, né? Então alguém menciona que precisa criar um relatório que mostra o crescimento de julgamento de processos em virtude de novas varas. Aqui é uma situação hipotética e simples, né? Mas o tribunal como um, um órgão vivo, ele está interagindo com o exterior e o interior e ele está gerando dados, né? Então sempre alguém vai precisar saber seja em número de processos, né, ou qualquer outra métrica, o que aquela ação ou aquela mudança no órgão causou em termos de produtividade, né? Então, a partir da necessidade, geralmente alguém fala, olha, já sei, eu vou marcar uma reunião com o responsável, com o Alberto aqui no caso, e pedir para ele gerar uma tabela com os dados do sistema processual alfa, né? Então, vem uma requisição pontual, né? A gente sabe que existe no tribunal diversos sistemas processuais, o mais famoso deles é o PJE. Então, eu percebo que hoje a gente tem cada necessidade por dados, a gente vai atrás deles, né? E atrás deles, seja no PJE ou em outros sistemas processuais. E surge
a necessidade também aqui nesse exemplo extrair os dados do sistema beta, né? Então, alguém se pergunta, alguém sabe com quem falar para conseguir as informações do sistema beta? E aí, dando prosseguimento, o rapaz aqui que precisa dos dados do sistema alfa, olha, o Alberto do sistema alfa disse que está muito ocupado, que só vai conseguir trabalhar no pedido daqui 3 meses. Então, não é nada incomum, 3 meses ainda, às vezes, é um prazo bem de curto prazo, né? E aqui, depois de várias reuniões, conseguiu o contato da Carol, do sistema beta, mas ela disse que não tem todas as informações que precisamos. E aí alguém ainda faz a pergunta tá bom, em algum momento a gente vai ter as informações do sistema alfa, do beta, mesmo incompleto, mas como é que a gente junta essas informações, né? Porque a gente precisa gerar uma análise única, né? Uma combinação. E aí, depois de 6 meses, quem está criando o relatório está sofrendo, né? Porque travou de novo. Vou ter que pedir mais recurso computacional para TI, né? É muito comum isso, né? Devido ao volume, principalmente, né? E depois de 1 ano ainda, alguém pergunta, o relatório está pronto? Está pronto, está quase, só falta validar os dados, né? Que é a parte mais difícil, é garantir que os dados que estão sendo apresentados, eles estão sendo, são válidos, né? Bom, então, aqui é um resumo dos problemas, né? Então, assim, a gente tem esforços duplicados, né? Então, cada demanda por informação, ela repete o mesmo processo de construção, mesmo que se trate de informações ligeiramente diferentes. Então, a duplicidade de esforços que acarreta em vários outros problemas, né? Um deles é a morosidade, né? Porque você ficar buscando toda hora com quem falar, da onde extrair informação e fazer a integração de informações leva tempo, né? Então tem projetos que demoram muito. Traz inconsistência porque cada nova demanda vai ter novos problemas, novos bugs, né? Isso é fato. Você nunca vai ter algo livre de problemas ou livre de bugs, por mais que você tenha um processo de desenvolvimento adequado. Então, no final, os relatórios não vão bater, né? Que você vai levar para a alta administração uma informação, outra pessoa vai levar outra informação, quando você for cruzar, não vai dar certo. Os dados não vão bater, que acaba tirando a credibilidade. E, obviamente, envolve maior custo. Então, cada time desenvolve suas rotinas, e não é só custo de construção, mas é custo de manutenção. Chega uma hora que fica inviável, né? Você tem 10 relatórios, cada um com as suas próprias tabelas, com as suas origens, com as suas rotinas. Então acaba explodindo, né? Vamos dizer assim. E aí a gente vem aqui para a situação desejada, né? Então aqui a gente já começa a introduzir o porquê do projeto, né? Quais são os benefícios esperados que a gente já consegue ver. Então aparece alguém com a mesma necessidade e aí surge aqui culturalmente já existe alguém falando, olha, as informações já devem estar no datamart processual. Eu vou explicar o que é um datamart e como ele deve ser estruturado, né? E como nós estamos estruturando por aqui. E alguém logo diz que então vai criar uma primeira versão do relatório e mostrar para o time em alguns dias, né? Então aqui a gente está falando em alguns dias, não em alguns meses. E para as informações que não temos ainda no datamart, ele vai utilizar os dados das planilhas, né? Então esse daqui é outro aspecto importante, né? É ilusão a gente achar também que um local centralizado vai ter todas as informações necessárias para a instituição, né? Para gerar insights e análises da instituição. Então a gente precisa criar mecanismos que
que tornem flexíveis os usuários, que eles consigam conectar facilmente dados que não estão nesse repositório, nesse datamart, né? E existem tecnologias para isso, então eu vou mostrar também no final da apresentação um exemplo simples, mas que vai ilustrar, vai trazer para a prática. Eu acho que principalmente aqueles que trabalham com, ou já trabalharam com Power BI, acho que eles vão se beneficiar. Então, legal. Aqui, então, a gente tem um slide o que é um datamart, né? Então, eu vou dar uma lida aqui rápida. Ele é um repositório central temático, onde as informações da organização são integradas e estruturadas de forma a possibilitar o consumo das mesmas. Então, o conceito é simples, né? É você já pegar todos os dados que interessam para a organização e armazenar ele num local central, num local único, né? Datamart é um conceito antigo, tá? Ele não é novo, então hoje quando você fala de arquitetura de dados, alguma das palavras da moda são os lake houses, né? Utilizando delta tables e por aí vai. Sopa de letrinhas, mas no final das contas, não adianta você ter nada disso se você não tiver a informação estruturada e centralizada em uma forma adequada para o consumo. Isso é o mais comum da gente ver e nós temos esse problema hoje no tribunal, né? A gente tem bases dispersas, a gente até tem um datamart, que a gente chama de antigo datamart, né? Que ele não está adequado ao consumo. Então, as informações estão lá, mas como você extrai a informação de lá? Ali que é o problema. Ele não é fácil, né? Então, o projeto, é, a primeira fase está sendo, é, a gente está trabalhando na homologação dela, ela já traz um datamart mais estruturado e próprio para o consumo, né? Essas informações, elas são estruturadas em função dos processos de negócio, né, do tribunal, e não de uma necessidade pontual e específica, diferente daquele cenário, daquele primeiro cenário apresentado, né. Então, é uma situação simples, só para ilustrar, assim, alguém pode precisar da evolução da quantidade de processos de uma determinada vara federal. Então, imagina se cada vara pedir essa informação no formato que ela quer. Então, assim, a ideia é que esse repositório, mesmo não sendo a necessidade de toda a análise, analisar todas as varas, esse repositório precisa ter dado de todas, porque aí você consegue extrair o dado de uma, algumas ou de todas juntas, né? Vou seguindo, tá, gente? Se vocês tiverem qualquer ponto, qualquer dúvida, fica à vontade para fazer pergunta tanto por voz quanto por chat que eu tô de olho aqui. Alguns pontos aqui, né? O datamart, ele não é um banco de dados, né? Então a gente olha essa imagem, a gente acha que é um banco de dados. Ah, vou criar um banco de dados único e colocar todas as informações ali. Não. Inclusive, como o volume é muito grande, né? Se você for imaginar todas as informações processuais, né, em um banco de dados único, não vai ter tecnologia que consiga lidar com isso, né? Por mais que hoje exista tecnologias associadas a processamento distribuído, né? Aqui você não vai ter mesmo nessas tecnologias você vai precisar distribuir o seu dado de forma estruturada em diversas tecnologias, em diversos departamentos, vamos dizer assim, bancos de dados, né?
ele deve ser modelado de forma correta, caso contrário será simplesmente um grande banco de dados de difícil interação, né? Então, de fato, é o que é muito comum da gente ver, né? Então, você tem uma base de dados do sistema processual que ela foi desenhada para você permitir a inserção, a alteração ou até mesmo a exclusão de informações de forma rápida. Essa modelagem ela não deve ser replicada para um data mart onde você quer consumir as informações, né? Então, esse seria, digamos assim, o grande problema, né? Essa já fica é o primeiro feedback para quem cria relatório, né? E extrai informações e lida com um volume razoável de informações. A modelagem que você precisa fazer, seja no Power BI, seja no Excel, é uma modelagem completamente diferente da origem da onde você está puxando o dado. É muito comum a gente ver uma grande tabela única, né, com informações. Então isso ele funciona, mas você possivelmente vai ter problema de performance e de cálculos, né? Ou então simplesmente você pega o dado do PJE com as tabelas da forma como elas são modeladas do lado do PJE e você coloca isso para consumo. Você até consegue construir o relatório, mas vai ficar complicado para você gerenciar isso, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a modelagem ideal, que é a modelagem estrela, né? O famoso Star Schema, que ela é completamente diferente da modelagem transacional. Tá? E além disso, para lidar com esse volume de informações, a gente tem que utilizar tecnologias e recursos computacionais que foram criados para isso, né? Então, não sei, no passado a gente ficava tudo restrito ao Excel, né? Então, o Excel tem uma limitação de linhas, ainda tem hoje. A Microsoft lançou o Power BI, né? Então, o Power BI foi uma mudança muito interessante, né? Porque ele possibilitou que com o recurso de um desktop, com técnicas de compressão de dados e trabalho na memória, ele permitiu que qualquer um conseguisse lidar com um volume maior de dados, né? Então, as tecnologias elas estão evoluindo nesse caminho de conseguir lidar com mais dados. Mas até mesmo o Power BI instalado na sua máquina, ele vai estar limitado aos recursos da sua máquina, né? Então, é muito comum a criação dos relatórios, quem cria relatório, chegar num ponto de falar, olha, eu não estou conseguindo mais trabalhar, porque o volume excedeu. E aí a gente fala, olha, tem uma opção, é transformar sua máquina num servidor, né? Mas isso é uma opção que não é válida, né? É válida temporariamente. Então, por isso, o projeto. Bom, aqui a gente tem a modelagem, o que é a modelagem dimensional, né? Então, aqui é a modelagem que a gente espera criar no, nessa camada, né, do data mart, né? Então, aqui eu simplifiquei, obviamente, né? Mas ela é estrela porque a gente tem a fato central, né? Que um fato é tudo que a gente quer medir, né? Então, nesse caso, vocês podem ver que para o projeto a gente está medindo a quantidade de processos, né? Então, é sempre a quantidade de processos. A gente tem a quantidade de processos e depois a gente tem as características desse fato, que são as dimensões, né? Então, a gente tem, nesse caso aqui, duas dimensões apenas eu listei, mas a gente tem mais, né? A primeira é a fase processual, né? Então ela é a maior do nosso datamart
e ela possui campos e linhas que listam as fases de um processo e suas informações, né? Assim como qualquer mudança de estado no processo gera outra linha correspondente. Então, você olha, se você for olhar como é desenhado no PJE, essa única dimensão aqui, ela vai ser mais de 30, 40 tabelas relacionais diferentes, né? Então, esse é o trabalho, a gente consolidar tudo em uma dimensão só. Mas não é só isso, não é só juntar as informações que estão dispersas em várias tabelas em uma só. Essa dimensão, ela tem para cada registro que existe dentro dela, ela representa um estado de ou do processo ou daquela fase, né? Então, por exemplo, se aquele processo ele hoje está associado a uma determinada classe e amanhã ela muda, a gente cria um novo registro aqui. Lá no PJE, esse histórico às vezes nem existe, tá? De classe existe, mas às vezes os históricos das mudanças eles nem existem. Mas aqui a gente, por uma questão de análise, né, de permitir análise, a gente está fazendo essa gravação. Essa dimensão hoje ela tem mais de 125 milhões de linhas, né? E tem mais de 50 colunas. Depois eu mostro ela aqui, mas ela é um conceito super poderoso, né? Na verdade, a gente está buscando consolidar em uma única dimensão todas as informações relacionadas a processo e fase, né? Dos sistemas processuais. O volume, a gente fala 125 milhões de linhas, isso daí, sinceramente, ele não é nada, assim, é um volume muito pequeno, muito baixo. Né? Você pode, no próprio PJE, a gente tem informações que passam de bilhões de linhas, né? E aqui a gente tem uma outra dimensão, que é a dimensão de tempo, né? Que todo modelo dimensional tem. Você não vai analisar informações estanques, né? Você vai analisar informações no tempo. A modelagem dimensional, ela é uma ciência, né? O pai da matéria, vamos dizer assim, é um americano chamado Ralph Kimball. Então ele lançou esse primeiro livro, The Data Warehouse Toolkit, há muito tempo, né? Mas fica essa sugestão de leitura para quem tem essa necessidade, né? Aqui eu tinha listado para a gente falar também sobre a questão da modelagem que não pode ser igual ao sistema de origem, né? Que é um erro muito comum. A gente já falou sobre isso. E essa modelagem que a gente está mostrando, ela se importa simplesmente com o consumo, né? Não com da agilidade na ponta da tramitação do processo, né? Ela já, tanto que as cargas, elas levam tempo aqui. Esse é um problema que o projeto, por enquanto, não vai resolver, né? Mas a gente tem as cargas que demoram 15 dias, né, para serem atualizados aqui. O ideal é que seja o mais rápido possível, porque 15 dias é uma latência grande, né? As coisas já mudaram em 15 dias. Então você está olhando uma foto do passado, você não está olhando uma foto do presente. Eu vou seguindo, tá, gente? Tô seguindo, acho que até mais rápido do que eu imaginava. Então, se vocês tiverem qualquer ponto, pode mencionar. Eu acho que o Luiz mencionou aqui, né? O banco de dados é normalizado, é desnormalizado, é isso mesmo, né? Então, essa dimensão que a gente está vendo aqui de fase de processo, ela, e não só ela, né? De tempo também, todas as outras, ela é o que a gente chama de desnormalizada, né? Então, você tem o dado repetido aqui. Então, por exemplo, numa modelagem lá no PJE existe um único registro com um número de processo, né? Aqui a gente
vai ter mais de um registro nessa dimensão para um mesmo processo. Ele acaba repetindo. Por quê? Porque uma simples mudança de classe vai gerar uma nova linha nessa tabela. E aqui a gente chega na arquitetura do projeto, né? Então, de forma simplificada, obviamente, mas eu acho que é legal passar pelos pontos aqui para a gente esclarecer. Ela é uma arquitetura que começa com as bases processuais de origem, né? Então a gente tem PJE, Cache, CIAPRO e GEF, né? E por aí vai. A gente tem ETLs, então ETLs são rotinas que na prática extraem os dados desses bancos de dados que são super complexos. E eles, digamos assim, eles extract, transformation and load, né? Então eles extraem o dado, transformam e carrega. Então ele integra os dados dessas várias origens processuais hoje nessa base intermediária, né? Utilizando tecnologia Microsoft. Aqui, esse dado ele está semi-integrado, vamos dizer assim, ele está semi-trabalhado, mas quem trabalha ele mesmo é uma aplicação web de serviço de cálculo, né? Em que a gente tem nessa aplicação web é onde a gente define os indicadores, né? Os famosos indicadores. Indicadores é um conceito abstrato, né? E bem complexo, onde a gente permite criação de fórmulas aqui, ou seja, através dessas fórmulas você consegue determinar, por exemplo, a quantidade de processos baixados, a quantidade de processos conclusos. Então tem uma infinidade de indicadores que são importantes para o negócio, seja para alta gestão, seja para o CNJ, seja para para justiça em números, enfim. Então, tudo isso é parametrizável aqui. E a gente tem um processo de ETL, mais um, que extrai os dados dessa base intermediária e carrega esses dados aqui sim, no Datamart. Por enquanto, eu falei que um Datamart é um conceito e não necessariamente um único banco de dados, né? Mas para o nosso caso aqui, ele é um único banco de dados, tá? Então, ele por enquanto, né? Porque nós estamos trabalhando apenas com informações estruturadas, como eu vou mostrar, mas no dia de amanhã a gente pode começar a trabalhar com informações desestruturadas. Então a gente pode pegar o texto do processo e ter que armazená-lo. Aí a gente não vai armazenar no SQL Server, a gente vai armazenar em uma outra tecnologia, provavelmente na nuvem. Bom, até aqui tudo bem, né? Então a gente pode ter aqui uma que mostra a seta, a gente tem ferramentas como o Power BI, né? Pode ter o Excel também, com pessoas conectando diretamente na base de dados que a gente chama relacional, né? Mas é aqui que vem a grande mudança, né? O grande benefício. A gente tem aqui, representado por um cubo, um modelo tabular, né? Então, assim, o Star Schema, listado aqui, ele é baseado em tabelas, né? Então, tabelas, como se fossem tabelas do Excel, vamos imaginar assim, mas utilizando uma outra tecnologia, que é a tecnologia de banco de dados relacional. Você lê direto dessas tabelas, através de queries, né? Funciona. Só que quando o volume começa a ficar muito grande, até mesmo o modelo dimensional, ele vai trazer desafios, né? Então as queries vão rodar bem mais rápido do que estariam rodando direto no sistema transacional, mas ainda assim vai exigir bastante recurso computacional. Então a gente tem uma tecnologia para lidar com isso, que é o modelo tabular, né? Então o modelo tabular, o que ele faz na prática? Ele lê o Star Schema, né, o modelo em estrela, que todas essas informações, e ele processa essas informações
Então, esse processo não é rápido. Hoje, o nosso processamento total, eu falei que aqui tem 125 milhões de linhas na tabela fase processual. Na tabela fato, a gente tem mais de 1 bilhão hoje, né? Então, esse processamento, ele leva cerca de 2 horas, né? Então, toda vez que processa, ele leva 2 horas. Ele lê toda a informação daqui e carrega nessa outra estrutura, nesse modelo tabular, né? Esse modelo tabular, ele armazena as informações na memória e ele já deixa tudo pré-agregado. Então, a análise, ela é muito mais rápida para qualquer pessoa que estiver fazendo acesso, né? Então, e aí você tem ferramentas que conseguem conectar no modelo tabular para gerar análise. Eu vou mostrar aqui, como a gente até está indo mais rápido do que eu imaginava, eu vou aproveitar para mostrar mais na prática, que eu acho que é a parte mais legal. Mas o Power BI é um deles, né? Então você tem o Power BI, que é a ferramenta chefe aí da Microsoft, né? Claro, tem o Excel também, que é muito utilizado, mas tem o Power BI, que é uma ferramenta visual, que ela conecta em várias fontes de dados, sendo uma delas o modelo tabular. Então vamos para a parte prática e para dúvidas aqui que alguém venha ter, ou até mais demonstração. Bom, eu primeiro vou conectar no Excel, tá? Eu não estava planejando conectar no Excel, mas eu acho que vai ser legal. Então eu vou abrir uma nova instância do Excel aqui na minha máquina e eu vou mostrar da ideia de quão ágil e fácil seria a criação de relatórios em função disso. Claro, você precisa ter o devido acesso, tá? Então, esse é outro ponto. A gente tem também, principalmente no modelo tabular, a definição de regras de segurança, porque a gente tem, por exemplo, informações sigilosas que pouquíssimas pessoas podem ver, né? Então, a gente tem também toda essa possibilidade de controle. Então, aqui no Excel, ó, eu vou colocar aqui, ó, que eu quero conectar com dados de outras fontes. Então, dos serviços de análise. E aí eu vou colocar o nome do servidor. Eu vou usar o servidor de homologação para não pesar nada em produção, embora pudesse fazer em produção também. Tabular processual homologação, e ele já me mostra aqui. Então eu vou conectar no modelo tabular. Vou avançar, vou concluir. Aqui ele fala que já existe, se eu quero substituir, nesse caso eu vou. E aí ele me fala onde eu quero criar. Então aqui ele cria uma tabela dinâmica do Excel, ó, conectado no modelo tabular. Então vocês podem ver que a tabela fato que eu mostrei, onde foi? Tabela fato aqui, ó, ela está aqui, ó, representada. Então você tem, por enquanto, esses fatos. E além disso, você tem as dimensões. Então aqui, ó, eu não pus no slide todas as dimensões, mas ó, você pode ver fase do processo, né? Então é a nossa principal dimensão, como eu tinha falado. Eu tenho aqui informações de classe, então eu tenho o código da classe do CNJ, a descrição da classe do CNJ, a descrição completa, e por aí vai. Dados relacionados a evento, a fase, órgão gabinete, órgão julgador e informações do processo, né? Então, a data de distribuição, a data da última movimentação, e dentre outras informações. São 50 atributos que a gente tem aqui por enquanto e crescendo. Outra dimensão importante é a de indicador, né? Então, o indicador, eu vou pegar um exemplo aqui de um indicador para a gente criar uma análise. Então, vou criar uma análise rápida. Lembrando só o conceito de indicador, por exemplo, é através do indicador que você consegue pegar a quantidade de processos conclusos, os baixados, em tramitação e por aí vai. Então, vamos lá. Eu vou selecionar a métrica genérica, a quantidade de processo. Você pode ver que ele não traz nada inicialmente, né? Isso é de propósito, porque você precisa selecionar um indicador, senão você vai estar misturando conclusos com em tramitação, o que não faz muito sentido, né? Então aí eu vou vir aqui, vou colocar no filtro um indicador que eu já tinha pré-selecionado, que é o processos não criminais arquivados definitivamente. Ele tem um nome que é ArcNCrim, é esse daqui, ó. Então, ó, pronto, eu tenho um número aqui.
esse número, obviamente, eu não estou quebrado por período, então isso não agrega muito, né? A gente tem 2.516.335. Aí eu posso fazer a quebra por ano, né? Então, posso vir aqui nas linhas e colocar o ano. Então, a gente vê aqui a quebra por ano. Mas eu vou fazer o filtro que eu só estou interessado em 2023. Quer dizer, 2024. Então, já filtrei aqui. Eu posso, então, enriquecer ainda mais essa análise, né? Então, eu posso fazer a quebra, por exemplo, da quantidade de processos desse indicador por classe. Então, eu posso vir aqui, colocar a classe. Então, vocês estão vendo a performance no Excel e listando esses dados, né? Aqui eu ordenei por... Olá, Luiz. Eu vi um pedido aqui, fazer uma análise do acervo. Eu vou ficar devendo essa porque deve demorar um pouquinho para criar e eu não sou tão familiarizado com a estrutura de indicadores ainda, tá? Mas eu levo essa pro offline e aí eu converso com você sobre isso, pode ser? A gente envolve também, pode envolver a Kátia da ADEG, inclusive a ADEG trabalha, é o nosso usuário, né? É eles que são o nosso usuário. Beleza, obrigado, Luiz. E a gente pode aninhar informações ainda, né? Então a gente pode vir aqui e colocar, por exemplo, órgão gabinete. Não sei se vai ser uma análise tão relevante, mas a gente pode colocar aqui, né? Então, aqui a gente faz a quebra rápida por varas, né? Então, hoje, como que funciona dentro do processo de criação de relatórios? O pedido de qualquer informação processual ou as estruturações, eles vêm da estatística, né? Via de regra. E a ideia com esse projeto, inclusive da estatística, é, num futuro, democratizar o acesso às informações do tribunal, né? Então, a gente quer, através obviamente, da devida permissão, possibilitar que outras pessoas consigam acessar e criar suas análises para fugir do gargalo da estatística em relação às análises para aqueles gabinetes que faz sentido ou áreas que fazem sentido para o tribunal, né? Bom, então essa daqui é um exemplo utilizando o Excel, tá? E agora, então, eu vou para o Power BI, porque tem um recurso interessante que eu queria mostrar lá. Então, vou abrir o Power BI aqui, tá? Então, esse daqui, para quem não conhece, é a ferramenta de análise analítica da Microsoft, né? E eu estou trabalhando na minha máquina, tá? Então, ela está instalada no meu computador e eu posso vir aqui e da mesma forma como eu fiz com o Excel, eu posso conectar com o modelo tabular dentro do Power BI. Então, eu vou clicar aqui, vou selecionar o mesmo modelo. Então, pronto. A representação é diferente, obviamente, mas vocês podem ver aqui, lateral direito, o mesmo conjunto de informações, tá? A tabela fato e as dimensões, né? Então, eu vou criar uma análise, o Power BI, obviamente, ele é mais visual, então eu vou criar uma análise. Primeiro selecionei a quantidade de processos, ele não vai trazer nada, eu preciso selecionar um indicador. Então, eu vou selecionar aqui o indicador, deixa eu aumentar um pouquinho. Temos uma pergunta. Hoje, quem pode ter acesso à base de dados? Servidores de vários gabinetes podem acessar os dados como você está fazendo? Boa pergunta, Antônio. Por enquanto, não. Por enquanto, essa informação está restrita à estatística, tá? Porque está passando pelo processo de validação. Ele ainda não está produtivo, tá? Mas em breve, esse breve é meio delicado, né? Mas no futuro, vamos dizer assim, isso vai ser propriamente liberado e com treinamentos e por aí vai, tá bom? Legal. Agora, a descrição do indicador.
eu vou colocar um filtro aqui na página mesmo. Deixa eu pegar aquele indicador. Arc-NCRIM. Então temos aqui, ó, aqui já trouxe aqueles 2.516.000, né? Agora eu vou fazer o filtro por ano. Então vamos fazer o filtro por ano. Vou vir aqui no ano e vou colocá-lo também na página. Então, filtro da página. E vou selecionar aqui 2024, que era o ano que estávamos vendo. Pronto, então já diminuiu para 248.000 e eu vou fazer uma quebra por mês, né? Então, eu quero a descrição, mês, ano, curta. Então tá aqui, janeiro, fevereiro e março. Hoje a gente tem o dado até março nesse ambiente de homologação, tá? Eu acho que para deixar um pouquinho mais bonito, vamos colocar 2023, que é o ano que a gente tem completo. 2023. Então aqui está, né? Então temos a análise agora, 2023. Então vocês conseguem ver como é tranquilo criar um relatório. Obviamente, parte do pressuposto que o dado nesse datamart e obviamente no modelo tabular ele foi validado, né? Então tem um time poderia ser maior, né? Mas um time relativamente grande trabalhando no projeto para garantir a qualidade dessas informações. Aí eu vou usar do recurso de copia e cola, né? E eu vou fazer aqui, ao invés de vou fazer uma análise para mostrar algo interessante que tem a ver com aquela questão de eu poder enriquecer um relatório com informações que não estão no modelo tabular, tá? O Power BI, ele permite isso. Então, como? Vou tirar aqui a quebra por ano e eu vou vir aqui em fase processo, vou vir aqui na dimensão, nas informações de processo e vou selecionar o sistema, cadê? Descrição do sistema, tá? Então agora aqui eu estou fazendo a quebra por sistema, tá? Então eu estou olhando aquele indicador, eu sei que é irrelevante em termos de analíticos, é só um exemplo mesmo, gente. Mas vocês veem que agora eu estou fazendo a quebra por sistema, né? Tudo bem, a quebra por sistema às vezes também nem é tão relevante assim para o negócio, né? Ela é mais para estatística e para a área técnica. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: vamos imaginar que determinada necessidade impõe que a gente precise não fazer a agregação, a visualização por PJE1G, GEF, PJE2G, caché e por aí vai. Eu quero agrupar PJE1G e PJE2G em PJE. E o restante eu quero chamar de outros, né? Então eu tenho uma planilha aqui que eu já criei, tá? Então essa aqui é uma planilha Excel normal que eu criei, está na minha máquina. E aqui eu fiz esse depara, né? Então eu coloquei aqui o PJE1G para PJE, GEF para outros, PJE2G para PJE, caché para outros, TR para outros, em branco para outros e CIAPRO para outros, tá? Então a gente acaba tendo essa coluna aqui de sistema processo agrupado, tá? E aí, eu voltando aqui para o Power BI, eu consigo clicar aqui, ó. Então eu venho aqui, ó. Aqui ele mostra o modelo, ó. Embora seja o modelo tabular, ele mostra todas as tabelas. E eu consigo falar assim, olha, eu quero dados de uma pasta de trabalho do Excel. Ele fala, olha, primeiro você precisa adicionar um modelo local. Aí tá bom, então vou adicionar um modelo local. Ele fala para selecionar quais as tabelas que você quer para esse modelo local. Na prática, o que ele vai fazer? Ele vai, como se fosse criar não é uma cópia, porque ele não está copiando os dados para o relatório. Ele está só falando, olha, os dados dessas tabelas aqui no Power BI vêm do modelo tabular, tá? Então ele está criando um link. Então deixa ele criar e aí ele já abre, ó, qual é a planilha que você quer. Aí eu quero essa planilha, sistemas agrupados. Quando eu clico aqui,
eu seleciono tabela 1, que foi a tabela que eu criei. Ó, ele mostra aqui, então, a descrição do sistema e o sistema processo agrupado. E eu vou colocar em carregar. Ele vai reclamar de alguma questão de potencial risco à segurança, porque você está importando dados de uma planilha para o relatório e combinando com os dados do modelo tabular. Então, eu vou clicar em OK aqui. E aí, se eu olhar agora, vou dar um... Essa tabela 1, você pode ver que ela não tem o azul aqui, né? No topo. Porque indica que ela vem de outro local, né? Então, ela está vindo do Excel. E aí eu posso vir aqui, e eu vou fazer uma coisa super simples aqui, mas isso aqui é super poderoso, né? Vamos chamar assim, né? Eu posso vir aqui e achar a descrição. Cadê a descrição? Tem tanto campo, né, que a gente acaba se perdendo aqui. Deixa eu achar. Descrição do sistema. Eu vou achar, gente. Descrição do sistema processo. Eu vou fazer a ligação entre o que está vindo do modelo tabular com 125 milhões de linhas com essa tabela que eu criei no Excel, de bate-pronto, porque meu chefe pediu essa agregação. Então eu clico em OK. E aí eu volto para análise, né, para exibição do relatório. Quando eu venho em dados agora, tá vendo? Ele aparece a tabela 1. Eu posso inclusive renomear ela. E aqui eu tenho os dois campos. E aí eu posso fazer o seguinte, olha, eu não quero mais por descrição do sistema. Eu quero a descrição agrupada. E aí ele agrupa para mim. Então ele separou em PJE e outros. É um exemplo simples, né? Eu sei que eu peço até desculpa porque não é um exemplo tão atrelado ao negócio, né? Mas eu sou um pouquinho técnico, como vocês puderam perceber, mas a ideia mais é mostrar o caminho, né, que a gente está trilhando, a visão que a gente está tendo para, num futuro, não vou falar breve, né, mas num futuro, permitir que esse tipo de ferramenta chegue à mão de vocês para facilitar a extração das informações, né, do tribunal da terceira região e trazer flexibilidade também, porque não adianta a gente criar um modelo tabular, um datamart todo bonitinho, onde vai faltar informação e, e vocês vão ter que recorrer à TI, né? E falar, olha, não tem tal informação, eu quero esse agrupamento. Aí a gente vai falar, olha, daqui 3 meses, né? Então a gente vai voltar àquele slide da historinha frustrante, né? Então é isso, gente. Eu volto aqui para a minha apresentação. Queria agradecer a presença de todos. Eu sei que para alguns pode ter sido bastante técnico, mas tenho certeza que num futuro breve, até para esses, esse tipo de apresentação vai ser útil, porque o futuro é cada vez mais a gente está ligado à informação, né? Fica o meu contato, meu agradecimento especial ao Rogério pelo convite, pela oportunidade, e qualquer coisa é só falar. Muito bom, Rafael, muito bom. Acho que para o pessoal tem muita gente que ouve, né, falar: "Estão fazendo relatório em BI e tal". O pessoal viu que o bicho não é tão feio assim, né. Com os conhecimentos certos, você consegue tirar muita informação. E aí a gente tem uma pergunta aqui do Antônio, ele pergunta assim: "Hoje quem pode ter acesso à base de dados? Servidores de vários gabinetes podem usar esses dados como você está fazendo?" Então, por enquanto não, né? Por enquanto esse projeto está restrito à estatística, existe bastante é, é, existe bastante anseio, né, por ter esse acesso, mas o projeto ainda não atingiu essa maturidade. São muitas pessoas para acessar e o problema não é nem a performance, não é nem o volume, porque isso a ferramenta dá conta. O problema maior
estruturar os treinamentos, estruturar a passagem de conhecimento, porque senão não adianta nada, vai estar cada um gerando de uma forma a informação, interpretando, porque a interpretação ela não é fácil, né, dessas informações processuais, então tem todo um contexto aí que precisa ser trabalhado antes, mas no futuro a ideia é democratizar mais o acesso a essas informações. Rogério, acho que você está no mudo, desculpa. Eu posso até para vender um peixe nosso aqui. Aqui na primeira instância, na seção judiciária de São Paulo, nós temos a equipe de gestão de dados. E a equipe de gestão de dados é formada por servidores de qualquer área, né? Que queiram aprender, conhecer mais, participar de algum projeto ou trazer alguma necessidade das áreas deles em termos de automatização, de ciência de dados, para ser discutido nessa equipe e a equipe dá apoio para fazer essas tarefas, né? Então, vocês podem conhecer, existe na intranet tem a página lá da gestão de dados, vocês podem conhecer como funciona e caminhar e-mails até para a gestão de dados, com mais perguntas, pedindo mais informações. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem a parabenização do Luiz Cláudio, do próprio Antônio, do Rodrigo, do Paulo Martins Borja, seu colega aí, né? Do Fernando, demonstração muito didática, domínio do assunto. A Silvia também agradece, a Tatiana, a Marcela, a Patrícia, enfim, tem uma pergunta. Gostaria de complementar a informação de que atualmente temos equipes que trabalham no processamento, validação e divulgação de dados. Paulo Martins Borja. Legal, legal. Do tribunal tem a equipe de estatística também, né, que faz essa validação, inclusive bastante de dados processuais. É isso aí. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu quero agradecer o Rafael por ter tirado o tempinho para preparar todo esse material e apresentar para a gente, foi muito bom. E eu quero agradecer também a todo mundo que esteve presente. Se vocês quiserem, pode usar o chat para encaminhar alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram, a gente ainda vai estar respondendo por alguns dias, tá ok? Alguma Muito legal. colocação final, Rafael? É só o Pedro que eu acho que estava com a mão levantada, acho que ele abaixou, mas de qualquer forma eu queria agradecer, foi um prazer e qualquer coisa fica à disposição. Pedro, se você quiser mencionar a sua dúvida, fica à vontade, ou então a gente conversa offline. O Pedro postou aqui, esse projeto é um sonho de consumo, porque economiza os 90% de tempo gasto do ETL de dados. O Pedro ele trabalha bastante aqui com essa parte de relatórios, né, EVAR e tudo mais, e como a gente ainda tem os dados muito espalhados em vários sistemas, ele sofre bastante para organizar esses dados. Vai ficar muito bom quando a gente tiver o Datamart pronto. Gente, fiquem com Deus, até breve. Tchau, tchau, gente.